Joia! Olá a todos, eu gostaria de mostrar como a gente pode utilizar um adaptador USB de placa de som para conectar aí o Doppler com o software do Deglutition. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, só para mostrar o funcionamento, eu vou abrir aqui o software do Deglutition, vou dar um double clique, ele vai mostrar a interface do software, e aí eu vou mostrar uma criação de uma nova consulta, onde ao pressionar aqui a opção de gravar o áudio, eu vou ter só a opção do microfone já integrado deste computador. Tá? Então esse microfone ele é problemático, por quê? Porque ele precisa de um adaptador especial, porque na mesma entrada do microfone há também uma saída de fone de ouvido. Né? Esse computador só possui um único plug de entrada de som. Então, nesse caso, eu vou preferir usar um adaptador USB de placa de som. Então, como é que eu vou fazer para utilizar esse adaptador? Então, eu vou fechar aqui a parte de gravação, vou manter o Deglutition aberto, vou pegar aqui o adaptador. Perceba que o adaptador ele é uma porta USB, ele tem duas entradas, pode ter adaptadores com mais entradas, mas normalmente os adaptadores são duas entradas. Uma entrada de microfone e uma saída de fone de ouvido. Então, a primeira vez que você ligar ele aqui no computador, ele vai instalar um driver, normalmente não precisa da conexão da internet para fazer isso. Ele vai instalar um driver e depois que ele instalou a primeira vez, ele sempre vai reconhecer o dispositivo. Então, no momento que eu espetei ele aqui no computador, ele vai me mostrar aqui na parte de gravação do Deglutition uma nova opção, que é o microfone USB Audio Device aqui. Tá? Então esse basicamente a entrada de som USB que eu coloquei nessa máquina como uma nova entrada de som. Para a gente fazer alguns ajustes antes de gravar, é necessário pressionar esse botão de ajustes. Perceba que quando eu estou falando aqui está movendo o microfone interno desse computador e o microfone da porta USB aparece sem nada. Vamos entrar no microfone da porta USB, a gente clica nele aqui, vai em propriedades. Esse gravador é muito bom, então ele precisa que eu abaixe o nível de gravação. Normalmente em torno de 50% ou 60% de gravação é recomendável para fazer a gravação do Doppler. Eu vou deixar em 50%. Então eu abaixo o volume para 50% de gravação, pressiono OK de novo, ele volta para o software do Deglutition e está selecionada a entrada de USB Audio Device. Vamos ligar então o Doppler no adaptador USB. Então está aqui o Doppler, né? Eu acabei de... Aqui eu vou desligar e ligar o Doppler. Eu vou colocar mais ou menos na metade do volume de gravação do Doppler. Vou pegar aquele cabo que vem junto com o Doppler, que é um cabo de saída de áudio, juntamente com uma pseudo porta USB, né? Então eu venho aqui, conecto nessa saída USB, que na realidade é uma saída de som, e eu vou colocar a saída de áudio do Doppler na entrada de microfone aqui. Percebam o símbolo da entrada de microfone aqui da placa USB. Vou colocar aqui na entrada de microfone da placa USB. Tá? Se tudo correr certo, para a gente só visualizar se está funcionando, você volta de novo em ajustes. E aí eu vou bater aqui no Doppler. Percebam que essa segunda entrada de som, ó, ela está sendo excitada aqui pela saída de som do Doppler. Então ela está recebendo o sinal do Doppler. Tá joia? Vou apertar cancelar, voltar aqui. Então está aqui ligado o microfone USB Audio Device. Vamos gravar esse Doppler então. Apertar o botão de gravação. E aí quando eu bato aqui no Doppler, aparece a gravação do barulho que o Doppler está coletando conforme eu bato nele. Tá? Vou parar essa gravação. Bom, mas eu não vou conseguir escutar mais. Por quê? Porque quando eu coloco esse adaptador USB, eu perco a saída de som do micro. Né? Ele substitui a saída de som interna do notebook por essa saída que ele tem aqui em cima do local onde a gente colocou a entrada de som do Doppler. Então eu uso o fone de ouvido que veio junto com o Doppler, coloco nesse segundo conector aqui, tá? Que tem um símbolo de fone de ouvido. E aí, a partir de agora, eu consigo escutar, se eu apertar play aqui, está saindo o som da gravação do Doppler no fone de ouvido e eu consigo escutar normalmente essa gravação. Tá? Só parando isso aqui e confirmando a gravação, eu tenho aqui o sinal do Doppler gravado para a gente poder fazer as análises aqui dentro do Deglutition. Então a ideia é espetar
conector USB. Nesta entrada, colocar a entrada de microfone, colocar o Doppler, e na saída de áudio, colocar o fone de ouvido para poder escutar a gravação que foi feita no computador. Tudo bem?